realidade, quando a gente levou essa ideia ao início, foi na realidade o Cascais que levou. Ele tem dois filhos muito comprometidos, né, com surdez, um bem acentuado, né, a filha já é moderada, né, a surdez, né, Cascais. E ele, desenvolvendo e pesquisando e vendo, descobriu que existiam essas universidades e durante a campanha ao Senado nós tivemos uma reunião com a ministra, ela acatou, gostou da ideia. Acho que você poderia explicar direitinho. Sim, é interessante Bem, para a gente começar a fazer. eu acho que o problema de um pai normalmente é muito maior que o do próprio filho, porque a gente tem consciência do que o filho está perdendo ou pode ser quando não tem um ambiente adequado. Isso para nós, para minha esposa, foi, vamos dizer assim, trauma muito grande. E não vou entrar em detalhes, são coisas assim pessoais. Mas com tudo isso, e eu viajei pelo mundo inteiro, fui engenheiro da Copel, fui presidente, diretor, trabalhei com a Alstom, com diversas empresas, vivia viajando, no Brasil e fora do Brasil. Então, aí você começa a comparar o Brasil com outros países, né? E, evidentemente, diante dessa questão da pessoa com deficiência, você acaba ampliando a visão. É o cadeirante, é a pessoa com deficiência visual, né? É o autismo, que de uma certa forma é um problema de uma lesão que afeta relacionamento. Então, e o que o Brasil fazia? Nada. Nós estamos meio século, talvez, no mínimo, atrasados em relação ao resto do mundo, né? Até pela maneira como as cidades são feitas, trânsito, calçadas. Você chega, por exemplo, quando há um problema na minha casa, lá com o meu filho, que ele casou-se com uma menina que é totalmente deficiente auditiva, a gente tem que levá-los a um pronto-socorro, ou ir a um cartório, ou numa delegacia, porque ninguém entende o problema deles. Apesar da lei determinar a existência de tradutores, de pessoas treinadas, isso é utopia, não existe. O governo é muito severo na questão fiscal, mas é muito tolerante. Até porque, vocês vejam, a legislação municipal, o que diz que as calçadas têm que existir, serem seguras, tudo é uma lei municipal. O prefeito não se preocupa em exigir que o proprietário faça isso. Mas aí entra o problema da educação, né? Primeiro, no caso do meu filho, ele foi educado para a linguagem, a leitura labial, na EFTA. Depois ele teve que foi para o Anjo da Guarda, então ele ia ao Anjo da Guarda e a EFTA para conseguir se desenvolver. Até que ele se desligou da EFTA e continuou no Anjo da Guarda, né? Só que aí ele descobriu o mundo da Libras, o mundo da linguagem gestual. E ele ficou muito magoado até com a gente de não ter aprendido antes. Se bem que, na minha opinião, foi ótimo ele ter aprendido a linguagem oral, porque isso permite que ele se integre com mais facilidade. Na universidade, o problema surgiu de uma maneira violentíssima. Quer dizer, enquanto que no colégio, no ginásio, ele tinha até as professoras preocupadas com a reação dele, a universidade foi um iceberg, né? O modelo atual do ensino universitário é cada um por si, né? A reforma universitária que aconteceu na década de 60, ela desagregou as turmas. Quer dizer, hoje não existe mais turma. Você entrou na universidade, você vai e segue seu caminho sozinho. Então isso despolitizou a escola, tá? Criou um ambiente de frieza social. E tudo bem, é a situação. Ele estava no positivo, onde até ele estava bem, estava satisfeito, recebia as aulas, terminava, ele recebia por internet, etc. Estava super feliz. Mas casou. Eu disse, bem, Caio, eu não posso pagar o positivo e te ajudar com a vida familiar. Você vai ter que entrar numa federal, né? Ou na escola gratuita. Aí ele passou na UTFPR. Eu fiquei feliz da vida. Eu lecionei 5 anos lá, meus amigos estavam lá. Poxa, agora ele está em casa, né? Santa ilusão, né? O pessoal, o máximo que fazia era me mostrar caderninhos. Olha aqui, inclusão, né? Tá aqui. Mas você ia falar com o professor, com esse negócio de eleger reitor, o professor ele respeita ao máximo o colega dele, que é o eleitor dele, não é o aluno, né? Então o aluno é um negócio que incomoda. Resultado,
Ele quase se suicidou uns 4, 5 anos atrás. Em desespero. Aquilo vai criando traumas que não tem mais retorno. Né? Quer dizer, são problemas que vão criando sequelas comportamentais. E não foi por falta de aviso. O Bosch sabe disso, nós lutamos 500 mil vezes. A universidade não estava preparada para receber um aluno surdo. Palestra no CREA, era seminário. Agora o cara sai dali, bom, ganhou diplominha, ótimo, põe na parede, é aquilo que interessa. Quer dizer, o problema está na educação. Na Tuiuti, por exemplo, eu estava lá, né? Poxa, tinha um professor que não queria saber nada com nada, né? Aí ele conseguiu transferência positiva, foi ótimo. Né? Apesar da Tuiuti, na sua origem, ter um trabalho fantástico na área de surdos. Então, na realidade, e agora é o caso, estou ficando surdo, né? Caquético, né? Com uma série de problemas, estou com câncer, né? Coisas assim. Então, você vê na sociedade, você está andando numa calçada, atravessando uma rua, tentando conversar, participar de um evento, a estupidez total. Né? Quer dizer, raramente você encontra tradutor Libras num seminário. E quando tem, o cara está de um lado, o palestrante está lá do outro. Né? E quem não está no meio do caminho, nem em Libras, nem a linguagem normal. Né? Onde é? Pô, eu participei de seminários na Europa que você via 2 telões, a legenda, isso é rotina para eles. Né? Até lá na Reatec, aquele senhor meio mal educado lá que representou o Ministério na área de tecnologia acessível, né? Meio boçalão. Então ele tinha lá um cara de closed caption lá que botava, etc. Mas aquilo tudo você vê em panela, né? Não, meu amiguinho daqui, meu amiguinho dali, um fala aqui, o outro fala ali. Pô, nós temos que ter gente que goste da pessoa com deficiência, que tenha, por exemplo, o doutor Rui, né? Tem a amiga Terezinha Lima, que disse, poxa, faz 40 anos que o doutor Rui é o meu médico, né? Eu sou especialista na área genética, então preparou, avisou, ela perdeu a visão, né? Na evolução dela, da doença. Então, pessoas assim, que têm tradição no relacionamento com as pessoas com deficiência, infelizmente não têm tido o poder para, de fato, aplicar a própria legislação. A guerra com a BNT de ter as normas de graça. Só para focar, eu até queria dar uma sugestão, se a universidade pudesse fazer isso, eu tenho falado muito com o Dr. Rui Piloto isso. Uma visita a uma universidade como essa que existe nos Estados Unidos. Um grupo aqui visitar a Gallaudet, se a universidade realmente tem interesse em implantar. Não precisa criar uma universidade aqui, um núcleo dentro da universidade que talvez possa evoluir mais tarde, né? Mas visitar, ver o que está sendo feito de bom lá e trazer para cá, né? Não adianta a gente querer criar a roda, tem que inventar o que já existe. Eu sempre falo isso, parece até eu uso bastante. Não precisa inventar a roda todo dia, até porque é difícil, né? Vamos aproveitar as pela coisas internet boas, você consegue pegar coisas muita boas coisa, mas não é o suficiente, sabe? E adaptar a nossa realidade. Alguns elementos você realmente... Washington, por exemplo, tem a Gallaudet, que tem mais de um século de existência. Né? Quer dizer, mais de um século. Todos os diplomas da Gallaudet são assinados pelo presidente dos Estados Unidos. Num país capitalista, radical, etc. No entanto, eles tiveram essa preocupação de dar essa oportunidade às pessoas, principalmente com deficiência visual. Então, em Washington, não custa nada, às vezes 1, 2, 3 professores lá que juntem especialidades, e ali tem a ONU, tem em Nova York, né? Mas deve ter escritório lá. Esse centro poderia ser um centro. Existe muita tecnologia nova. No CREA a gente tem apresentado nos seminários. Ontem ainda postei no Facebook, agora tem um programa que você coloca no telefone que ele traduz a linguagem oral em linguagem de sinais. Fica um bonequinho aqui traduzindo. Só que esse telefone não é acessível, principalmente na classe mais pobre. Não, viu, Cascais? Só para focar. Então, esse centro poderia ser... Aqui a Universidade Federal já fez uma palestra para a gente no CREA, tem um cientista de vocês aqui desenvolvendo... quem é tetraplégico mexe o mouse com... Vocês conhecem aquele? Nós temos
a ponta do nariz, né? Que fazem Muito interessante. É isso que eu ia comentar, porque nós certamente temos vários projetos isolados. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, na universidade, assim, colocando